noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Pode se assentar. O que impede as pessoas de seguir a Jesus? Esse é o tema da ministração de hoje. Eu gostaria que você rapidamente abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia, ou acompanhasse aqui na tela. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. A partir do versículo de número 17, esse texto tão conhecido, que fala a respeito do jovem rico. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Vamos ler de novo? E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. É uma típica colocação de Pedro, né? Nós tudo deixamos para poder te seguir. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Entendeu o texto? Não é um texto muito difícil de entender, né? Então feche os seus olhos agora. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio dessa noite, pela sua palavra que foi lida. Clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê uma revelação. Somente ao ler a sua palavra nós já aprendemos tanto, mas nós sabemos que o Senhor tem algo especial preparado para as nossas vidas. Que assim seja, que a sua vontade se cumpra em nós, para que a sua vontade também se cumpra através de nós. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse jovem, ele chega diante de Jesus, e eu quando leio um texto da Bíblia, né, eu fico visualizando a cena. Com vocês é do mesmo jeito? Né, o The Chosen ajuda bastante, não ajuda? Né, porque é muito bem feito. Mas quando eu leio um texto da Bíblia, né, eu fico viajando. Né, de vez em quando eu fecho até os olhos para construir aquela cena, né, na mente.
né? E aqui é interessante, por quê? Né? Porque você, ao ler o texto, nós conseguimos perceber aquela cena como um todo. Um jovem rico, e por ser rico, né, com as suas roupas de rico, né, ele chega, né, e se lança aos pés de Jesus. É um bom começo, não é, gente? Para uma conversão não é um bom começo? Né, uma pessoa se lançar nos pés do Senhor Jesus, não é um bom começo? É um ótimo começo. Né? Que diria, pois, né, todas as pessoas, né, iniciar a sua caminhada com o Senhor exatamente desse jeito, né, se lançando aos pés do Senhor Jesus. Mas nem sempre isso acontece. Sabia que tem gente que acha que faz um favor a Deus vindo à igreja? Que a oração da pessoa é mais ou menos assim: Senhor, estou aqui, quebrei o seu galho hoje. Né? É mais ou menos assim a oração, né? A pessoa, ela vem na igreja, e o fato dela vir na igreja, ela acha que ela está prestando um favor a Deus, né? E esse é o pensamento. A gente chega diante de Deus com muita altivez, com muita prepotência, né? Mas Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, e glórias ao Senhor por isso. Mas facilitaria muito se nós chegássemos diante de Deus com essa mesma atitude, né, nos prostrando, né, nos lançando em terra, assim como esse jovem, ele fez. Ele faz mais do que isso, ele faz uma pergunta ao Senhor Jesus. E qual é essa pergunta? A pergunta é uma pergunta muito simples. O que eu faço para herdar, alcançar, conseguir a vida eterna? Mas o interessante dessa pergunta é que ele já sabia a resposta. Ele já sabia aquilo que o Senhor Jesus Cristo iria dizer, ou aquilo que o Senhor Jesus iria colocar. Eu quero que você se lembre no momento que você se converteu. Quando eu me converti, e agora foi dia 7 de fevereiro, né, que passou, foi terça-feira? Ontem, eu completei 31 anos de convertido. 31 anos de convertido. Né, foi no dia de ontem. Eu me lembro que foi 7 de fevereiro, num acampamento. Eu lembro que é 7 de fevereiro, porque é aniversário da minha irmã, 7 de fevereiro. Né, e quando eu me converti, eu já sabia. Não de uma forma muito profunda, mas eu sabia o que o Senhor esperava de mim. Eu sabia que eu ia ter que ir na igreja, que eu ia ter que começar a frequentar uma igreja. O fato é que isso é com todo mundo. Quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus, obviamente a gente já tem uma ideia daquilo que é esperado de nós. Se você vem em uma igreja buscar ao Senhor, obviamente, né, você já constrói, né, na sua cabeça, né, aquilo que o Senhor espera de você. Mais ou menos a pergunta, o questionamento do jovem rico. Ele questionou algo que ele basicamente já sabia a resposta. Se você vem para uma igreja com um problema financeiro, você mais ou menos sabe o caminho que o Senhor vai lhe dar. Não é assim? Se você vem com um problema de relacionamento, você mais ou menos já sabe o caminho que o Senhor vai lhe dar. Né? Isso é algo que a gente constrói também na nossa cabeça. E o jovem aqui já sabia mais ou menos o caminho daquilo que o Senhor Jesus, né, iria dizer. E por isso, ele estava, talvez, com a intenção de fazer esse questionamento e neste nível, porque ele já sabia a resposta. E Jesus, ele pergunta ao jovem exatamente aquilo que o jovem imaginava que iria perguntar, a respeito da lei. Jesus, ele diz assim, né, você tem praticado os mandamentos? E Jesus faz uma lista de mandamentos, e aí o jovem diz assim, bingo, está aí. Né? A resposta dele é uma resposta direta, Senhor,
não é de hoje, né? Desde a minha mocidade eu tenho praticado isso, está tudo tranquilo. E olha mais, olha para mim, eu sou rico. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela época, na época bíblica, nessa época, a riqueza era um sinônimo de bênção divina. Não era, pastor Brás? As pessoas que tinham dinheiro eram consideradas pessoas abençoadas por Deus. Então o jovem já estava ali, né, pronto, formado, com a resposta já formatada. Senhor, eu pratico tudo isso, estou correto, está tudo certinho, né, e eu sou rico, eu sou abençoado pelo Senhor. E o interessante é que Jesus, ele questiona o jovem a respeito dos princípios da palavra de Deus. Hoje nós vivemos mergulhado num pensamento muito errado a respeito da graça. Para muitas pessoas, tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça, e chega a ser uma hipergraça. Né? Qualquer coisa se envolve a graça. Não, eu posso tocar a minha vida do jeito que eu quero, conduzir a minha vida do jeito que eu quero, porque a graça do Senhor me alcançou, e assim vai seguindo a vida, né? Muita graça e até uma hipergraça. E eu acho muito interessante o questionamento de Jesus, porque Jesus ele não está questionando nada a respeito de graça, ele está questionando a respeito do quê? Dos mandamentos. A graça de Deus, ela é apoiada nos princípios da palavra do Senhor. Amém? E nós temos que entender isso. Porque hoje nós vivemos num mundo onde, né, os crentes, os cristãos, eles são preguiçosos no sentido da palavra de Deus. Não quer conhecer os princípios, e são esses princípios da palavra que apoiam a graça do Senhor. E isso precisa ser entendido. Então toma muito cuidado. Ah, não, eu vou conduzindo a minha vida da forma que eu quero. Eu vou tocando a minha vida do jeito que eu quero. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, né, e foi para que os meus pecados, todos os pecados, os que eu cometi, os que eu estou cometendo, e os que eu ainda irei cometer, está tudo lá na cruz do Calvário, e a ideia teológica não está errada, mas isso é muleta, né, desculpa. E as pessoas vão vivendo desse jeito e achando que o princípio da palavra de Deus pode ser negligenciado. E não pode não, gente. Né? Os princípios da palavra é a base para a graça do Senhor. Não adianta você ficar apelando para a graça se você não compreende ou pratica os princípios da palavra de Deus. Está aqui um exemplo muito claro a respeito disso. E Jesus questiona a respeito dos mandamentos. Jesus questiona a respeito dos princípios. E o jovem diz, está tudo certo. Eu tenho praticado isso desde a minha infância. Então os princípios estão corretos. Agora Jesus, ele fala a respeito de graça. Ele dá um passo, ele avança um passo em relação, né, à imaginação de vida eterna daquele jovem. Ele diz que ele precisava agora largar, né, aquilo que era um impedimento na sua vida, que era justamente as riquezas. Mas antes de falar disso, eu quero chamar a sua atenção para a expressão bíblica do versículo de número 21. Diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou. Porque muitos, quando lê a Bíblia, ao ler a Bíblia, a gente lê muito rápido. A gente está achando que esse questionamento foi para poder constranger o jovem, foi para poder dar uma lição de moral, porque ele tinha muito dinheiro e com certeza construía a sua história de vida em cima da sua vida financeira. Mas antes de Jesus questionar, Jesus, ele olhou para aquele jovem e o amou. Olhou para aquele jovem e o amou. Esse ano, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para ganhar muitas pessoas. Amém? Deus vai te usar para conquistar a sua casa. Amém?
a sua casa. Primeiro é a sua casa. É o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. Você crê nisso? Deus vai te usar para conquistar a sua casa, os seus familiares, os seus irmãos, os seus avós. Deus vai te usar para alcançar essas pessoas. Você crê nisso? Mas nós precisamos aprender com Jesus, aprender a olhar as pessoas com os olhos de amor. Gente, a palavra de Deus é muito linda, é muito linda. Por isso nós temos que ler a palavra de Deus como se come um bolo de chocolate. Quem gosta de bolo de chocolate? Gosta, né? E quando é o último pedaço? Né? Você coloca no prato, o que você faz? Você come devagarzinho, não é? Você come devagar, você vai degustando aquilo, não é? Então, quando eu era criança, e a gente comprava doce, e era coisa muito rara, né, comprava uma paçoquinha. Eu me lembro quando comprava uma paçoquinha. Gente, a gente não comia de bocado uma paçoquinha. Não era assim, pastor? Você comia um pedacinho, você ia comendo devagarzinho aquilo. Para que aquilo durasse assim, pelo menos umas 3 horas. Tinha um amigo, agora lembrei de uma coisa. Tinha um amigo meu, o tempo está passando, né, que era engraçado. Eu ficava bravo com ele, porque ele comprava o chiclete, o Plock. Vocês lembram aquele chiclete? Plock. O chiclete, era grandão o chiclete. E a gente comprava o chiclete, se eu comprasse 5 chicletes, eu descascava os 5 e jogava dentro da boca, e ficava uma bolona assim. Ele não. Ele pegava aquele chiclete e ele mordia um pedacinho e fechava e colocava no bolso. Dava 1 hora, o meu chicletão já jogava fora, ele tirava do bolso e comia um pedacinho do chiclete, ficava o dia inteiro, mas dava um ódio aquilo. Gente, desculpa a palavra ódio, mas ele ia comendo daquele jeito, para render. A palavra de Deus, eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus ela tem que ser feita dessa forma. Não é como você come aquele último pedaço de bolo de chocolate, você não quer que acabe aquilo, você degusta, não é? Você quer sentir todos os sabores. E quando a gente lê um texto desse, gente, a visão é a mesma. Você tem que se alimentar da palavra com carinho e com cuidado. O texto diz que Jesus, ele olhou para o jovem e o amou. E eu disse que você vai alcançar muitas pessoas para o Senhor Jesus, inclusive da sua casa. Mas nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com os olhos de amor. E está aí a grande dificuldade. Quando Jesus fez aquele questionamento, falta uma coisa: vende tudo. Não é porque ele queria humilhar o jovem, mas Jesus questionou o jovem, porque sabia que existia algo que estava impedindo a sua vida. O questionamento veio, sabe por quê? Porque Jesus o olhou com os seus olhos de amor. Nós precisamos, se realmente você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, nós precisamos aprender a acolher as virtudes e transformar os vícios. E eu achei muito bonita essa colocação, quando veio na minha cabeça: acolher as virtudes e transformar os vícios. Você quer alcançar os da sua casa? Você vai ter que aprender a acolher as virtudes. Você vai precisar olhar para o seu marido, que às vezes chega bêbado a maior parte do tempo na sua casa, e enxergar virtudes nele. Acolher as virtudes. Marido, você quer alcançar a sua esposa, você vai ter que olhar para ela e acolher as suas virtudes. É o mesmo critério. Pais e filhos, filhos e pais. Acolher as virtudes. Nós não vamos conseguir conquistar as pessoas na medida que Deus quer que a gente as conquiste, apontando defeitos. Nós vamos precisar enxergar nas pessoas virtudes, dons, talentos. Isso só é possível quando nós olhamos para as pessoas com os olhos de amor. Eu tenho certeza que Deus já está derramando sobre a sua vida essa capacitação, essa unção.
de você olhar para uma pessoa improvável e enxergá-la com os olhos de amor. E transformar os vícios. Sabe o que isso quer dizer? Que o que é algo ruim, mal, um vício numa pessoa, pode se transformar no seu maior testemunho. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Vê o que Jesus fez na sua vida. Como você chegou na igreja. Você chegou exatamente desse jeito. Mas aquele seu vício, seu erro, foi transformado no quê? Num testemunho. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o Senhor faz conosco. Nós precisamos aprender a acolher as virtudes e transformar os vícios. Quando você olhar para o seu marido, para a sua esposa, para aquele chefe carrasco, que você olhe com os olhos de amor e você vai enxergar as virtudes. Coloque na presença de Deus e você vai ver que aquele defeito, aquele caminho mau que essa pessoa tem tomado, vai se transformar no seu maior testemunho. Amém? Assim como Deus fez conosco. Você consegue enxergar desse jeito? Você consegue enxergar as coisas com os olhos do Senhor Jesus? Se você não é capaz de enxergar, peça ao Senhor, que Ele vai lhe capacitar. Nós precisamos identificar nas pessoas exatamente isso. Este é o caminho. Ninguém vai alcançar ninguém apontando os defeitos, porque isso, com certeza, tem uma multidão aí fora que faz e faz bem melhor do que a gente. O homem e a mulher de Deus tem que olhar para as pessoas com os olhos de amor, tem que olhar com os olhos de fé. Eu me lembro de uma cena há muito tempo atrás, né, que passou na frente da igreja, né, um monte de jovens e estavam fumando maconha. A igreja era aqui na Vila União ainda, muito tempo atrás, muito tempo atrás. Aí passou um grupinho, 5, 6, a gente estava na frente da igreja, né, aí um disse assim, né, lá vai os nóia. Né, e aí o outro falou assim, não, lá vai os pastores de multidões. Eu me lembro, olha como algo marca a nossa vida. A minha memória é boa, gente, mas não é questão de memória boa. Essas coisas marcam a gente. Ali vai, olha, um monte de viciado. Não, ali vai pastores de multidões. E eu creio que a palavra profética, né, quando ela alcança um coração, né, uma terra fértil, ela prospera, quem sabe não. Não me lembro quem era aquelas pessoas, mas quem sabe não. Né, o pastor esses dias contou um testemunho de uma palavra profética que lançaram sobre nossa chácara, cuja qual estaremos amanhã no mutirão, amém? Né? E no acampamento está lá a chácara. Quando um olha e vê o quê? Brejo, o outro olha e vê o quê? Né? Um lugar de ovelhas, né? Um lugar para arrebanhar multidões. Sapo, isso mesmo. Né? Lugar para criar sapo, o outro enxerga lugar de multidões, para criar ovelhas, né? Conquistar a gente. E nós estaremos lá hoje. Por quê? Porque é como nós enxergamos as coisas. Quando Jesus faz esse questionamento a esse jovem, não é para humilhar. Não é esse o sentido. Porque antes de fazer a pergunta, Jesus, ele olha e o olha com esse olhar de amor. Amém? Quer conquistar um monte de gente? Quer ser realmente que o propósito do Senhor se cumpra através da sua vida? Vamos começar a colher as virtudes e através disso transformar os vícios. Amém? Pense naquela pessoa que você tem evangelizado. Cultive as virtudes, elogie. Eu me lembro que o irmão do Avelino, antes de falecer, passou pelo encontro. E quando o Avelino me apresentou o irmão dele, falou do irmão dele, eu me lembro que o Avelino falou assim, ele é um excelente mecânico. Você lembra disso, Avelino? Ele é um excelente mecânico. Tinha um monte de problema,
Mas antes de falar dos problemas, ele disse, ele é um excelente mecânico, mecânico de máquinas pesadas, né, de tratores, de carro, caminhões. Ele é um excelente mecânico. Depois ele contou sim as dificuldades. E se converteu, graças a Deus. Olhar as pessoas com os olhos de amor, acolher virtudes e transformar vícios. O que é transformar um vício? Aquele defeito, aquele vício da pessoa pode ser o maior testemunho da vida dela. Amém? Você crê nisso? O texto segue, e a palavra nos diz que o jovem, ouvindo aquilo, ficou triste e foi embora. Olha que quem estava evangelizando o jovem era Jesus, né? Era o próprio Senhor Jesus. E ele foi embora. Você imaginou como deve ter ficado os discípulos? Pensa um pouquinho, como não deve ter ficado os discípulos. Mas Jesus, o Senhor olhou com os olhos de amor e ele foi embora, ele não quis aceitar. Nós não sabemos se ele se converteu depois, se ele pensou um pouquinho melhor, mas o fato é que ele não aceitou aquela condição. Ele foi embora. E como eu disse para vocês, né, a Bíblia ela tem que ser lida com muito cuidado. Como se estivéssemos comendo o último pedaço, né, de um bolo de chocolate. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz, ele foi embora pesaroso por causa daquelas palavras. E o versículo 23 diz assim, então Jesus, olhando ao redor, olhando em redor. Eu quero que você imagine a cena. Jesus falando com esse jovem rico, e a Bíblia diz que ele vai embora pesaroso. E Jesus, ele dá aquela olhada ao redor e chama os seus discípulos, porque os discípulos não entenderam aquilo. Estava chateado com a situação, porque ele não desistiu de tudo como nós desistimos de tudo. Então Jesus dá aquela espiada ao redor e chama os discípulos e começa a ensinar os discípulos. Começa a ensinar a respeito da riqueza, da dificuldade que é para uma pessoa se converter, de um rico se converter, mas o problema não está na riqueza em si, está na avareza, naquilo que prende. Jesus dá um ensinamento ali para os seus discípulos. Mas o que eu acho mais interessante é quando Jesus, ele diz, né, porque o Pedro é o mais falador de todos, né, diz assim, mas nós aceitamos, nós largamos tudo, nós largamos a nossa casa, a nossa indústria de pesca, a gente deixou tudo, Jesus, isso não importa para a gente. E Jesus diz assim, olha, presta atenção, não há quem não receba 100 vezes mais. E o texto é tão interessante que diz o seguinte, já neste tempo. O que Jesus está dizendo? Não há quem tenha feito tudo isso, largado tudo isso, desistido de tudo isso, e não receba 100 vezes mais nesse devido tempo. Pensa um pouquinho comigo, se fosse ao contrário. Se Jesus tivesse evangelizado o jovem rico de uma forma diferente, pastor Luiz, se ele tivesse invertido e falado assim para o jovem rico, fica tranquilo, deixa tudo, mas fica de boa foi eu que coloquei, viu? Fica tranquilo, porque você pode deixar tudo, mas você vai receber 100 vezes mais nesse tempo. Quem aqui acha que o jovem rico tinha topado? Hã? Sim ou não, gente? Você acha que ele tinha topado? Se Jesus chegasse e falasse para ele assim, ó, deixa tudo, mas fica tranquilo, porque o que você está deixando você vai receber 100 vezes mais. Ele ia falar assim, nunca vi um investimento desse. É mais de 1% ao mês. Né? É mais que o IPCA. Não, esse é um negócio. E o jovem teria o quê? Mergulhado ainda mais no seu maior problema, que era o quê? O apego às riquezas. Então existe uma ordem nas coisas. Hoje as pessoas evangelizam da seguinte forma, venha para Jesus você também, né? E você vai ter, e aí coloca, né, um monte de coisa.
Está errado isso? Não está errado. Mas não é a ordem. A ordem é: vem, se humilhe, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Abra mão e você vai ver o Senhor cuidando da sua vida. Pode ser que você não tenha o dinheiro, nunca mais o volume de dinheiro que você tinha lá no início, mas a paz que excede todo entendimento vai estar sobre a sua vida. Amém? Existe uma promessa do Senhor. Talvez você esteja aí um pouco revoltadinho com Deus, no sentido de: eu larguei toda a minha vida para poder seguir ao Senhor, né? Eu larguei meu emprego, porque lá era assim, 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 né? Eu ofertei na casa de Deus, né? E o que eu estou levando de vantagem nisso? Tem muitas pessoas que são revoltadas com Deus exatamente nesse sentido. Meu irmão, não existe maior riqueza do que estar na presença de Deus. Não existe. Não existe. Quando nós estamos aqui nessa sala de oração, por um breve período de tempo, 1 hora no dia, ali intensamente na presença, não existe maior riqueza do que isso. Eu creio sim, que o Senhor acrescenta na nossa vida 100 vezes mais todos os dias, porque estar na presença do Senhor é algo que não tem preço. Amém? Estar em um acampamento é algo que não tem preço. É o Senhor acrescentando na sua vida 100 vezes mais. A sua família, na presença de Deus, não tem valor que pague isso. As pessoas que você ama na presença de Deus, não tem valor que pague isso. Não vamos inverter as coisas, não. A porta que leva ao caminho da salvação, ela continua sendo estreita. Sabia disso? Não adianta você chegar e querer carregar um monte de coisa. Ela é tão estreita, que só passa o seu coração. Tudo tem que ficar desse lado de cá. Porque se não for assim, você não compreendeu, né, o que é Deus, o que é o Senhor Jesus e o que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Guarde isso dentro do seu coração. O Senhor vai honrar aqueles que honram. Eu quero dizer algo profético para você nessa noite. Se você ouvir aquilo que o Senhor está dizendo, lançando sobre essa igreja, se você compreender que Deus está te chamando para algo novo que não é tão novo, já está registrado na palavra de Deus de tanto tempo. Se você deixar Deus fazer na sua vida e através da sua vida, eu tenho certeza que sobre a sua casa, sobre a sua família, vai estar a honra do Senhor. Deus vai lhe honrar. Deus vai levá-lo para lugares que talvez você nunca imaginou que pudesse ir. Vamos aprender a olhar as pessoas com os olhos de amor. Vamos entender que é o Senhor quem nos sustenta. Tudo isso está contido dentro de um texto como esse. Se nós lermos e lermos com muito carinho, Deus fala conosco e transforma a nossa vida. O que te impede? O que te impede de seguir a Jesus? O que te impede de seguir a Jesus? A mesma colocação bíblica, feita de uma forma direta. O que te impede? O que está te impedindo? Jesus está neste lugar, olhando para cada um aqui, com os seus olhos de amor. Talvez o que Jesus esteja apontando no seu coração seja algo muito semelhante com o jovem rico. Talvez você esteja ainda muito apegado. Nós ouvimos domingo passado a respeito disso. Talvez você esteja muito apegado às coisas deste mundo. O que te impede? Talvez seja uma casa, que você tem um sítio. Não é pecado ter casa e ter sítio, não. Um carro. Talvez um dinheiro.
um emprego onde você tem um bom ordenado, o que te impede de seguir a Jesus? Pense um pouco. Talvez seja um filho ou uma filha que não deveria ser impedimento para buscar a Jesus. O que te impede? Eu sou muito doente fisicamente. O que te impede? Porque Jesus, ele está neste lugar. Eu tenho certeza que ele pode tratar da sua vida. Tenho certeza. Mas você tem uma opção, nós temos uma opção. Você quer virar as costas e ir embora entristecido? Ou você quer realmente se desapegar dessas coisas? Confiar no Senhor, sabendo que o Senhor acrescenta na nossa vida, neste tempo. Amém? Eu sou muito feliz em Cristo, nesse tempo. Amém? Neste tempo, no dia de hoje, eu sou muito feliz com Cristo no dia de hoje. Na eternidade, na Nova Jerusalém, nos céus, eu serei muito mais. Mas eu sou muito, muito feliz com Cristo hoje, porque Ele me sustenta. Porque o Senhor me sustenta. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Você compreende essa palavra? Você entende essa palavra? Se coloque de pé. Como devemos nos aproximar de Jesus? Com humildade. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe. Nós sabemos o que nós temos que fazer. A pergunta é: queremos fazer? Vamos fazer? Princípios da palavra são princípios da palavra. Nós não podemos negociá-los. Você tem olhado para as pessoas com os olhos de amor? Você tem acolhido as virtudes e, através dessa atitude, transformado vícios em grandes testemunhos? É isso que Deus quer fazer na sua vida. E confia em Jesus, porque é Ele quem nos sustenta. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos agora. Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos. O Senhor Jesus está neste lugar. E o Senhor Jesus olha para cada um aqui, não com um olhar de acusação, mas com um olhar de amor. O Senhor Jesus está olhando para a sua vida com olhos de amor. Existe na sua vida muitas virtudes, muitos dons e muitos talentos. Mas existem coisas na nossa vida que a gente precisa deixar. E quando o Senhor nos aponta algo na nossa vida que nós precisamos deixar, não é porque Ele é mau, é porque Ele nos ama. E foi assim que Deus falou comigo. Eu percebi o Senhor Jesus olhando para mim com seus olhos de amor, me direcionando a fazer tantas coisas que precisavam ser feitas, porque eu entendo que Ele me ama. Eu preciso fazer, mas é uma decisão. Você está disposto, disposta a ouvir a voz do Senhor? Abandonar caminhos falhos, pecados recorrentes, pensamentos que não são alinhados com as coisas de Deus, atitudes, negócios, relacionamentos. Não estou falando de casamento aqui, relacionamentos fora dos princípios da palavra de Deus. Você está disposto? O Senhor Jesus te olha com o mesmo olhar de amor que Ele olhou aquele jovem. E se hoje o Espírito Santo lhe fala alguma coisa, lhe aponta alguma coisa, não é porque Deus é ruim, que é o seu mal, mas Ele quer te livrar. Ele quer te livrar. Você pode virar as suas costas para o Senhor Jesus e ir embora, ou você pode falar: Senhor, eu vou deixar, eu vou mudar a minha vida, eu vou transformar. Você pode escrever uma história muito diferente e ter um testemunho muito diferente. Senhor, eu oro por cada um aqui, ó Pai.
que entende que precisa melhorar. Eu oro, Pai, por cada um que ouviu essa palavra e compreende que quando o Senhor nos mostra algo que não está certo, não está legal na nossa vida, é porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer nos resgatar, nos tirar dessa situação, por melhor que a gente possa pensar que seja o lugar ou a situação, por mais prazerosa que seja a situação, quando o Senhor nos mostra algo e diz: deixa, ouça a voz do Senhor, deixa, tenha um grande testemunho de libertação, um grande testemunho de conquista no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, apresentamos cada um, ó Pai, que entende que essa palavra não é de acusação, mas é uma palavra de libertação, é uma palavra de alerta. E cada um aqui, ó Pai, que toma essa decisão nessa noite, que seja respaldado pelo Senhor, que o Senhor derrame da sua unção e os capacite, ó Pai, para negar o caminho mau, a fim de percorrer aquilo que o Senhor tem de bom para as nossas vidas, no nome de Jesus. Chegou salvação.